Ok, agora a webconferência está sendo gravada. Vamos inicialmente, eu vou me apresentar. Eu sou o professor Cleison Marim, tá? Eu sou professor formador da disciplina Trabalho de Graduação 2. E para vocês que não participaram da primeira webconferência, no começo dessa disciplina, foi um pouco turbulento, porque essa disciplina ela deveria ter sido ministrada pela professora Jéssica. Inclusive, o material que vocês têm disponível, a maioria do material foi formulado pela professora Jéssica e leva o nome dela. A professora Jéssica teve alguns problemas com alguma coisa sobre pagamento de bolsa, se não me engano, lá no financeiro da EAD. Ela não poderia estar trabalhando. Então, eu fui convocado de última hora para poder estar ministrando essa disciplina para vocês. Então, no começo, a gente teve alguns problemas, porque não ficou definido exatamente como ia ser feita a avaliação, não estavam definidos os prazos, então, no começo ficou um pouco nebuloso. Mas eu já tive 2 reuniões com a coordenação do curso e com a direção também, para que nós pudéssemos fazer o trabalho com essa disciplina de uma forma que ficasse bom para todos, né? Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é basicamente o que eu apresentei na primeira webconferência, só que, claro, eu vou estar à disposição de vocês para tirar alguma dúvida que tenha ficado, né? E para esclarecer, principalmente em relação à orientação desse trabalho de vocês. Todo mundo está me ouvindo claramente? Alguém com problema de som? Vocês podem estar sinalizando ali no chat, né, se estão me ouvindo. Tudo ok? Certo? A Geni sinalizou que está ok o áudio. Eu creio que os demais, ninguém reclamou, então todo mundo deve estar ouvindo. Sim, Geni, eu desativei um pouco a minha câmera. Vamos lá. Eu vou ativar novamente, mas como eu tinha dito, o meu computador ele deu uma certa travada quando eu ativei a câmera. Está me vendo agora? Olá. Estão me vendo? Me ouvindo? Se vocês estiverem com eco, desativem o microfone de vocês, pessoal. Tá? Se estiver tendo eco, é porque o microfone de vocês está ativado e... Certo, agora eu ativei a câmera aqui. Olá, vocês estão me vendo? Oi? Ok, tudo bem. Bom, então vamos começar. Então, pessoal, já me apresentei, meu nome é Cleison Marim, eu sou servidor da UFGD, estou trabalhando na EAD desde 2013, né, como tutor, e essa é a primeira disciplina que eu estou ministrando como professor formador. Eu estou terminando meu mestrado em computação em Campo Grande e, e agora estou atuando aqui com vocês. Já ministrei várias disciplinas, inclusive uma ou duas aí em São Gabriel do Oeste, e agora vamos tentar fazer um bom trabalho nessa disciplina. Tá? Estou à disposição de vocês, vocês podem entrar em contato comigo através de e-mail, do próprio grupo do WhatsApp que vocês criaram, fui adicionado lá. E qualquer dúvida, qualquer tipo de problema que vocês tenham, por favor me digam. Eu vou estar fazendo aí eu vou estar, como posso dizer, levando essas dúvidas ou reclamações diretamente para a direção, para a coordenação do curso, para que a gente possa resolver isso. Tá? Então, do que consiste o nosso trabalho de graduação 2? Vocês fizeram, se não me engano, vocês estão no estágio 3, é isso? E vocês tiveram aí vários estágios anteriormente, nos quais vocês fizeram aí, se não me engano, até vocês pegaram um artigo, né, e fizeram uma resenha desse artigo para poder entregar, segundo informações que eu tive com a coordenação. E então, o objetivo desse trabalho de graduação, ele vai funcionar da seguinte forma: vocês já devem ter visto lá no ambiente, vocês vão ter que entregar para a gente um artigo, né, um artigo que consiste
transcrição do relatório de vocês lá para aqueles moldes da SBC. Tá? Então vamos lá. O que está dizendo aqui? Criar um artigo científico moldado no template da SBC, que está disponível no AVA, observando as regras ortográficas, normas da BNT, concordância, coerência, coesão, etc. A data para a primeira entrega será dia 6/11 e não será obrigatória. Tá? Não será obrigatória por quê, pessoal? A coordenação me autorizou a fazer o recebimento, né? Autorizei os tutores a fazerem o recebimento desses artigos enviados por e-mail, porque senão nós teríamos somente essa entrega do dia 6/11 e a entrega final no dia 21/11. Então vocês vão mandar esses artigos para os tutores e o tutor tem aí 48 horas para estar dando uma devolutiva com as correções ou indicações para a melhoria desse texto. O que eu quero deixar claro para vocês, pessoal, é que, primeiro, vocês estão fazendo um curso de licenciatura, né? E na licenciatura, o TCC, ou trabalho de conclusão de curso, ele não é obrigatório, até mesmo porque agora o MEC ele fez com que todos os TCCs de graduação não sejam mais obrigatórios, inclusive para bacharelado. Mas no caso de vocês, o estágio é que define se vocês estão aptos ou não a obterem o título de licenciado no curso, né? Então, a direção e a coordenação tiveram essa ideia de vocês fazerem um artigo científico baseado no estágio de vocês, exatamente para que vocês tivessem esse contato com a produção científica, que vocês pudessem realizar esse trabalho, colocar no papel de uma forma mais formal, né, uma coisa mais palpável para que vocês possam já se preparar aí para uma vida acadêmica de pós-graduação, porque afinal de contas quem for fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, vai ter que escrever artigo, vocês vão ter que colocar nas normas da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação, e vocês têm que começar a ter contato com isso também profissionalmente. Afinal de contas, vocês vão ser educadores e vocês vão ter que passar conhecimento para os alunos de vocês. Então, em relação às datas, né, dia 6/11 vai ser a entrega pelo ambiente, mas vocês podem estar entregando por e-mail. Eu só peço que vocês aguardem, né, a devolutiva do tutor. Eu vou estar cobrando os tutores para que eles façam a devolutiva em no máximo 48 horas. Tá? E o trabalho dos tutores, pessoal, quero deixar isso claro também, porque está tendo algumas contradições. Oi, pessoal. Oi, estão me ouvindo? Nós tivemos um problema técnico aí, travou. Estão me ouvindo? Ok?
Tudo bem, então. Então vamos retomar. Tivemos aí um problema técnico, travou a página. Acho que todo mundo retornou já. Eu tive que sair e entrar novamente. A webcam eu fechei aqui, pessoal. E teve esse travamento, então para não acontecer de novo, vou deixar fechado, tá? Ok? Tudo bem? O som tá ok? Tá todo mundo me ouvindo? Tudo bem, então. Então vamos lá, vamos retomar. Então eu estava falando a respeito do artigo de vocês. Isso, exatamente, pessoal. Então vamos lá, vamos retomar aqui. A Roseleide está dizendo sobre o modelo do AVA, né? Tá, não, tudo bem, ele está em inglês, mas o que eu quero é o seguinte. Tá baixo o som? Vamos lá. Oi. Tá ouvindo agora, Roseleide? Tá bom? Melhorou o som? Sem áudio? Oi, alô? Todos me ouvem? Só a Roseleide? Como que tá aí? Tá com áudio? Tá. Então, Roseleide, dá uma olhadinha aí. Se não tá saindo áudio, beleza. Então agora tá saindo. Ok. Vamos lá, vamos retomar então. Que eu vou fazer então, pessoal? Eu vou pegar aquele template lá e vou traduzir ele e vou colocar em português para vocês. É porque a SBC ela só fornece em inglês mesmo, isso é padrão deles, porque todo artigo científico que a gente manda para conferências ou para revistas, ele tem que estar em inglês, né? Ele tem uma versão, eles recebem a versão em inglês, tá? Ó, a Geni encontrou ele em português, então, Geni, eu peço que você compartilhe aí com a gente, né? E mande para os colegas aí para que todos possam usar. Retomando então, pessoal, vocês vão entregar esse artigo para os tutores, né, por e-mail, e eles vão fazer a verificação aí em até 48 horas e dar uma devolutiva para vocês, para que vocês possam fazer as melhorias necessárias ou as correções necessárias. A data para entrega, a primeira entrega é dia 6 do 11 e não é obrigatória, tá? É mais para a gente poder cumprir o cronograma da disciplina mesmo. Tá? Então, os acadêmicos que enviarem seus artigos para a primeira data de avaliação receberão orientação dos tutores à distância para melhorarem ou corrigirem possíveis erros. No dia 21 do 11 será o encerramento do prazo para a entrega do artigo escrito. Então eu peço que vocês façam, né, o possível para entregar isso até dia 21 do 11. E esse realmente é o prazo final, pessoal. Eu não tenho como estender. Robson, não está ouvindo? Você vai ter que fechar a janela e abrir de novo. Tá? Se está com problema no áudio, eu creio que todos estão ouvindo. Quem tiver com problema no áudio, pessoal, eu já testei aqui está ok. Fecha a janela e abre o mesmo endereço, tá? Daí ele retoma o áudio. Então, Robson, você vai fazer esse procedimento aí? Espera aí que eu vou falar para ele. Bom, a reunião está sendo gravada, pessoal. Se tiver alguém que não está ouvindo ou está com algum probleminha de áudio, vocês podem ouvir novamente depois. Eu vou continuar para não se estender muito, né? Não perder muito tempo também. Então, repetindo, o prazo final para entrega é dia 21 do 11. Tá? O estágio de vocês termina dia 19 do 11. Então, depois da entrega do relatório final do estágio de vocês, vocês ainda têm mais 2 dias. Tá? Nós verificamos isso com a coordenação e a coordenação achou melhor deixar a entrega do artigo para depois da finalização do estágio. Então, por isso que eu coloquei para o dia 21. Né? E daí, com esse envio do dia 21, pessoal, ele vai ser o envio definitivo que vai atribuir a nota para vocês. Tá? A nota ela vai funcionar da seguinte forma: nós temos duas unidades. A unidade 1 ela consiste da entrega do artigo,
E a unidade 2 consiste da entrega de um vídeo com a apresentação relativa ao teu artigo. Elisângela fez uma pergunta, como não é obrigatório, não vou ler a nota. Não, não é obrigatório, Elisângela, a entrega do dia 6, tá? A entrega do dia 21 ela é obrigatória para que vocês tenham nota, certo? Então, assim, essa, essa disciplina ela foi colocada para vocês como uma forma de melhoria nos conhecimentos científicos em relação à produção textual. Então, obviamente, quem entregar vai ter nota. Tá? Nós não vamos avaliar o conteúdo do teu artigo, até porque eu não conheço o teu trabalho, eu não sei do que se trata o teu estágio. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos avaliar a transcrição do teu relatório para esse artigo científico. Se está nos moldes corretos, se você está utilizando linguagem culta, se tem coerência, coesão, etc. Então, a avaliação vai ser feita em cima disso. A unidade 2, então, trata-se da apresentação de... Vocês vão gravar um vídeo apresentando alguns slides, aí, no máximo 10 slides. Vocês têm 10 minutos para fazer uma apresentação e gravar um vídeo e vão enviar esse vídeo para o ambiente. Tá? Então, nós vamos assistir esse vídeo, vamos ver a apresentação de vocês, que vai ser relativa ao artigo de vocês. Então, vocês vão ter a nota atribuída tanto para o artigo quanto para o vídeo. Tá? Então, em relação a valores, a entrega do artigo vale 70 pontos, né, até 70 pontos, e a entrega do vídeo com a apresentação vale até 30 pontos. Tá? A Rosileide está dizendo que o estágio encerra em dezembro, 5/12. Certo. Bom, vamos ver aqui. Mais para frente eu tenho uma questão de data aqui também. Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu coloquei dia 21/11 aqui e nós temos a entrega do vídeo também. A gente pode ver essa questão de data um pouquinho mais para frente. Deixa eu tratar primeiro da estrutura do artigo. Exatamente. Ó, a disciplina acaba dia 5/12. A Neide disse ali que vocês têm que entregar 15 dias antes. Exatamente. Então, Rosileide, a entrega ela é bem antes. Né? Vocês vão entregar dia 20, se não me engano, ou dia 19. Tá? Exatamente. Ó. Então, a entrega é dia 19, tá? E daí no dia 21 vocês vão fazer a entrega do artigo. Então, pessoal, vamos lá. Na unidade 1, então, que é o artigo de vocês vão entregar o artigo com uma estrutura parecida com essa que eu coloquei aqui nesse slide, tá? Ele tem que ter uma introdução dizendo a respeito do que vocês fizeram, né? Qual é o trabalho de vocês, quais são os objetivos gerais do teu artigo, do teu trabalho, objetivos específicos, uma justificativa, por que você decidiu fazer esse trabalho, a metodologia, como que você fez, o que você utilizou, quais os materiais, quais os métodos, qual a dinâmica que você utilizou para realizar esse trabalho, quais foram os resultados obtidos ou os resultados desejados, certo? E aí então uma conclusão onde você vai dizer o que foi bom, o que foi ruim, como foi feito, se você teve o resultado que você quis, ou se foi aquém ou além da sua expectativa. E no final, referências bibliográficas aí para a gente utilizar como apoio, né, algum material que você tenha utilizado. A Rosileide está fazendo uma pergunta, deixa eu ver aqui. Prazo para a data do exame, questão de diferença. Tá, vamos lá, pessoal. Então, vamos tratar disso também. Vocês também vão ter exame nessa disciplina, tá? Então, dia 21, eu preciso que vocês entreguem esse artigo, tá? Com a estrutura que está lá, com aquela estrutura toda que está pedindo um template da SBC, e que tenha pelo menos isso que está na tela de vocês agora. Tá? Vocês vão me entregar. Se nós percebermos tá, na avaliação que vocês não obtiveram uma nota satisfatória, aí sim o exame vai ser a revisão final do teu artigo. Vocês vão poder alterar uma última vez, tá? Vocês vão ter mais uma chance para poder alterar esse artigo e daí ter a nota final. Ok?
Oi, tá sem áudio? Oi, estão me ouvindo, pessoal? A Rosileide não está me ouvindo. Rosileide, os demais estão ouvindo, então eu vou continuar, tá? Depois você retoma a gravação para poder ouvir o que eu disse. A Miriam me fez uma pergunta, né? No caso, nosso orientador é quem irá dizer antes da postagem se está adequado. Exatamente. Vamos deixar claro uma coisa: vocês não têm orientador, tá, pessoal? Orientador seria uma pessoa que estaria junto com você para tratar do tema, para orientar realmente no desenvolvimento do seu trabalho. Tá? O tutor ele vai fazer uma ajuda na questão textual, né, de estrutura do texto e de coerência e coesão. O conteúdo, né, isso sim seria um orientador, mas como nós não temos mais o tutor presencial, que seria uma pessoa que estaria ali junto contigo para falar a respeito e tudo mais, então ele não é um orientador. Tá? Infelizmente a gente não tem como fazer orientação sobre o conteúdo do artigo. Isso vai ter que partir de vocês realmente. Tá? Mas o tutor vai dizer, no caso, antes do dia 21, vocês vão estar enviando esse artigo novamente para eles, e eles vão dizer, olha, tá ok, tá pronto, você já pode entregar. Tá? E no dia 21, de qualquer forma, se ele não estiver pronto, vocês vão entregar da forma que estiver, e daí o tutor vai me dizer, olha, o artigo da pessoa tal tem que fazer uma revisão que consiste de tal e tal coisa. Então eu vou entrar em contato com a pessoa e vou dizer, olha, você tem a data do exame para a entrega final e eu preciso que você altere isso, isso e isso, certo? Então o exame é exatamente para isso, para fazer a última correção antes de eu te dar a nota. Tá? Então, pessoal, partindo para a unidade 2 que é o vídeo que vocês vão gravar, tá? Vocês vão enviar então o quê? Uma apresentação de slides, vocês vão fazer uma apresentação com slides relativos ao teu artigo, tá? Demonstrando o trabalho de uma forma resumida. E será entregue como vídeo que deverá conter os slides e a narração de vocês explicando esses slides. Tá? Como nós não temos tutor presencial e não tem como deslocar o tutor para ver todas as apresentações de todos os alunos, então nós optamos por essa opção do vídeo, porque eles podem fazer esse vídeo em casa, com mais tranquilidade, e enviar para o ambiente, e o tutor vai assistir todos os vídeos e atribuir uma nota para o vídeo. Tá? Então, o vídeo ele pode ter no máximo 10 minutos de duração, e o prazo da unidade 2 já está aberto, inclusive, né? Nós abrimos juntamente com a unidade 1, e ele se encerra no dia 25 do 11. Tá? Então, no dia 21 entrega o artigo, vocês têm 4 dias para fazer esse vídeo e enviar para a gente, na unidade 2. Na unidade 2 também, então, pessoal, mais alguns detalhes sobre a apresentação. Ela deverá ser gravada usando o software Camtasia, que pode ser instalado e utilizado através de um tutorial que está disponível na página da EAD, nesse endereço que está aí nos slides. Tá? Ali na primeira página do portal da EAD, vocês têm lá embaixo tutoriais e ajuda, e lá tem um tutorial para instalar esse softwarezinho. Quem não quiser fazer esse trabalho de instalar o software, desculpe, quem não quiser fazer o trabalho, ter esse trabalho de instalar o software, ou dizer, olha, eu não posso e tal, vocês podem fazer o seguinte também. Eu resolvi, sim, Elisângela, pode utilizar outro software, tá? E pode até, se vocês quiserem, se vocês tiverem câmera ou até a câmera do celular, só que o que eu peço é o seguinte, se vocês forem utilizar de outro método, vocês tomem cuidado com o áudio, tá? Porque o que acontece, em algumas situações, a pessoa faz uma filmagem com o celular, por exemplo, coloca num pedestal, ou outra pessoa filma você explicando os slides, só que o áudio fica muito ruim. Então eu só peço que antes de enviar, vocês verifiquem se está claro o áudio, se dá para ouvir, tá? O que vocês vão mandar para mim é algo muito parecido com o que eu estou fazendo agora. Vocês estão vendo o slide que eu coloquei aí na tela e estão ouvindo a minha voz. É isso que eu preciso de vocês, tá? Não obrigatoriamente vocês precisam aparecer no vídeo, tá? Eu só gostaria que tivesse, no mínimo, né, os slides e a voz de vocês. Tá? Se quiser fazer com o Camtasis e utilizar o webcam, né, para fazer a filmagem de vocês também, pode mandar, não tem problema.
Então, vamos limitar em 10 minutos a apresentação e vocês podem enviar só o slide com a voz de vocês, não é necessário filmar a sua apresentação, ok? Em relação à avaliação, pessoal, os valores vão ser da unidade 1 e 2, eles foram alterados, que no começo do plano de aula eles estavam em 50-50. Nós ponderamos um pouco melhor isso e acreditamos que 70 e 30 é um valor mais adequado, até porque tem muita gente que tem problema com a apresentação em público, para fazer vídeo, a pessoa é um pouco mais tímida, então nós vamos considerar com maior peso a parte escrita, realmente, que aquilo ali é que define se a pessoa fez o trabalho bem feito ou não. A apresentação, então, vale 30 pontos, né, e o artigo escrito 70. Sim, sim, com certeza, eles vocês podem colocar, inclusive no artigo, tá? No artigo vocês podem colocar tabelas, vocês podem colocar imagem, podem colocar foto da turma que vocês trabalham, tá? Para ficar uma coisa com conteúdo mais interativo, para ficar mais compreensível também, tá? Vocês podem fazer isso. Nos slides, podem usar à vontade, gráfico, tabela, foto, vocês podem demonstrar assim com mais clareza como foi esse trabalho de vocês. Então, depois dessa avaliação, né, da unidade 1 e unidade 2, nós temos também, inclusive eu tenho que conferir no ambiente, eu solicitei para que o pessoal da TI fizesse algumas alterações do, das abas, né, e adicionasse a aba exame. Eu vou verificar lá se eles já colocaram, mas nós vamos ter uma aba exame que vai ser então o envio final do artigo. Aquele assim, é o último artigo mesmo, depois do dia 21 do 11, que vocês vão entregar o artigo no dia 21, e daí nós vamos criar uma aba exame para receber o artigo na última data. E deixa eu conferir aqui, pessoal, só um pouquinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha agenda, eu anotei. Não está aí na tela, pessoal, mas o exame, a data final do envio do artigo para exame é 5 do 12, tá? Então, 5 de dezembro, exatamente, 5 do 12. Isso mesmo, Zileide. Elisângela perguntou se a unidade 2 é enviada somente o vídeo ou o arquivo do PowerPoint. Não, não precisa mandar o arquivo do PowerPoint, Elisângela. Você pode me mandar só o vídeo com a apresentação de slides. Se você quiser mandar o arquivo do PowerPoint também, só para a gente dar uma conferida, tá ok, pode mandar. Tá? Bom, pessoal, então o que eu tinha para dizer para vocês era exatamente isso. A unidade 1 pode ser no Word ou pode ser PDF, Elisângela. Fica a teu critério também. Se puder mandar no Word, eu acho que é até melhor que se tiver alguma anotação, alguma coisa que o tutor quiser fazer para enviar para você, dizendo, olha, eu anotei lá do lado, fiz uma nota de rodapé para dizer onde que você tem que fazer a alteração, acho que fica mais fácil no Word mesmo. Ok? Pessoal, então, eu quero frisar aqui novamente que, assim, vocês não têm obrigação de fazer esse artigo? Não, não tem. Só que eu acho muito importante que vocês façam, que vocês aproveitem essa oportunidade. Tem muita gente que me falou, olha, eu nunca fiz artigo, eu não tenho experiência, eu não sei nem por onde começar. É uma oportunidade para vocês tentarem fazer, tá? Para que vocês façam um artigo. Esse artigo ele não vai ser publicado em revista, não vai ser pontuado fora, é uma coisa interna da EAD, da UFGD, para que vocês possam ser avaliados de uma forma mais científica, uma avaliação mais criteriosa, para que vocês possam ter aí depois oportunidade de criar artigos com mais qualidade. Tá? Em relação a slides, a quantidade de slides e páginas, o artigo com até 5, 6 páginas, tá? Não precisa ser muita coisa. E os slides, é aquilo que eu falei, o vídeo de até 10 minutos. Então, vamos dizer que você tenha 10, 12 slides no máximo. Tá? Não precisa ser muito também, não. Do tutor à distância? Sim, sim. Não, eu tive uma conversa com eles ontem, tá?
Eu fiz uma reunião com eles, eu cobrei deles, primeiro, agilidade na correção dos envios de vocês. Eu dei para eles no máximo 48 horas para devolutiva. E segundo, que eles participem mais do ambiente, né? Respondam com mais frequência, que estejam pelo menos uma vez por dia no ambiente. Elisângela está com 10 laudos? Não, não tem problema não, Elisângela. Tá? Depois, inclusive, a gente dá uma olhada, porque assim, o TCC você não tem limite de página, né? O artigo ele trata mais de um resumo, é uma coisa mais enxuta, né? Você pode, se você quiser dar uma resumida, deixar ele com 6, 7 páginas, né? Tirar um pouquinho, não tem problema também. Isso a gente só fala isso porque assim, tem os moldes da Sociedade Brasileira de Computação, que é entre 6 e 7 páginas, né? Então, para ficar mais próximo do real, para quando vocês realmente forem fazer uma publicação, vocês já saberem que é nesses moldes. Rosilei, de anexo, você diz como? Colocar foto, colocar tabela, esse tipo de anexo? Isso pode ter também. Tá? Elisângela, tá, o tutor olhou 2 vezes e não falou nada. Não, vou conversar. É o Júlio, o tutor de vocês, né? Certo. Não, eu vou conversar com o Júlio, então. E eu recebi no meu e-mail alguns artigos também. Eu vou dar uma lida nesse artigo de vocês, tá? E vou estar conversando com o Júlio para ver que tipo de avaliação que ele está fazendo. Tá? Mas eu vou estar participando. Vocês podem ficar à vontade para me contatar. Sim, eu recebi de vários alunos. Eu só não tive muito tempo disponível porque eu estou orientando os tutores, eu estou na reta final do meu mestrado também, eu trabalho no UFG, então assim, eu estou bem atarefado, mas na medida do possível eu vou ler todos os artigos antes da entrega final, para que vocês possam ter um pouco mais de segurança. Tá? Certo, a Neide falou que o professor Giovanni já deu um retorno, né? Sim, Rosileide, como eu disse, na medida do possível eu quero ler todos os artigos, pelo menos a versão final de vocês eu vou dar uma olhada. Eu vou ver essa semana se eu consigo um tempinho aí para ler todos os que eu recebi no meu e-mail, né? E daí eu dou um parecer para vocês. A Miriam, deixa eu ver aqui, dúvidas em relação ao corpo do texto. Ah, sim. Não, tudo bem, Miriam. Mas como eu disse para vocês, pessoal, ó, vocês podem ficar tranquilo, tá? Isso não é entre a cruz e a espada. Vocês vão ter no dia 6 a primeira entrega via Moodle, tá? Mas isso vocês vão poder estar enviando e recebendo esses artigos novamente a cada 2 dias, né, 48 horas. E todas as alterações que forem necessárias, eu vou cobrar dos tutores para que eles digam para vocês, né? Para dar esse retorno o mais rápido possível e para vocês poderem moldar esse artigo o melhor possível. Então eu vou estar acompanhando esse trabalho dos tutores e a única coisa que eu repito aqui, que eu falei no começo, é que em relação ao conteúdo, pessoal, a gente não tem como interferir, a gente não tem como interceder por vocês, porque nós não temos contato com o estágio de vocês. Tá? Então, o conteúdo ele vai ser de responsabilidade de vocês. Mas em relação aos moldes, à estrutura, isso sim nós vamos ajudar no que for possível e necessário. Rosileide, qual que é a sua dúvida? Em relação à tutoria, Rosileide, eu falei com os professores ontem, tá? Eu deixei bem claro, o Júlio também participou, então agora eles sabem que eles vão avaliar o artigo estruturalmente e
Certo. Não, não, pessoal, mas olha, como eu falei, vocês podem ficar tranquilos a respeito disso. Mesmo na última data, que é dia 21, que vocês enviarem, se o artigo não estiver nos moldes, a gente vai ter mais uma opção para fazer a alteração até o dia 5, que será o exame de vocês. Tá? Mas só o fato de vocês enviarem o artigo e ter o conteúdo ali, vocês podem ter certeza que eu vou considerar muito isso. Tá? Porque o importante é que vocês tentem produzir um trabalho com qualidade. E como é a primeira vez que vocês estão fazendo isso, eu não vou fazer uma avaliação muito criteriosa, não vou cobrar muito, vocês podem ficar tranquilos, afinal de contas vocês estão aqui para aprender. Nós estamos tentando passar um novo conhecimento, que é essa parte científica de produção textual, e eu creio que vocês vão poder desenvolver trabalhos com muita qualidade, é só vocês terem calma e tirarem dúvidas com a gente. Geni, em relação à avaliação, o tutor vai fazer a avaliação e eu vou revisar. Tá? Então, alunos que ficarem com nota muito abaixo dos 70 pontos, com certeza eu vou estar olhando. Tá? Quem ficar entre 60 e 70, eu não vou interferir muito, tá? Mas quem ficar com nota muito baixa, a nota vier muito baixa do tutor para mim, com certeza eu vou estar avaliando novamente, vou ter uma conversa com ele para ver em que ponto que teve alguma falha ou teve algum problema. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Estou à disposição de vocês aqui. Certo. Bom, pessoal, o Robson fez uma pergunta, que é somente a experiência de sala ou o plano de aula junto. Robson, se você achar interessante colocar o plano de aula, é legal também, porque daí o plano de aula ele vai entrar lá naquela seção de metodologia, que é como você desenvolveu o seu trabalho. Então, o teu plano de aula vai definir como você fez, como você está fazendo, e daí depois você vai ter os resultados obtidos. Ok. Não, tranquilo, Elis. O vídeo é só dia 25, tá? Então, depois da entrega do dia 21, vocês podem gravar esse vídeo, podem ficar tranquilos. O vídeo a questão de 10 minutos, né? Então vocês vão ter 4 dias para fazer o vídeo. Então se preocupem agora em colocar o artigo naqueles moldes, né, que foram passados para vocês e deixar ele claro, coeso, colocar a tabela, imagem, foto, o que vocês acharem conveniente colocar, vocês podem colocar, tá? E, e daí a gente, depois da entrega final, a gente avalia aí certinho, vamos considerar bastante coisa. Não vai ser a toque de caixa esse trabalho, vocês podem ficar tranquilos, tá? A gente se preocupou muito no começo porque muita gente reclamou a respeito de prazo, porque realmente estava bem puxado, né? Estava para entrega no começo do mês agora, mas em conversa com a coordenação e a direção, eles entenderam, né, que ficou muito em cima e a gente fez as operações necessárias. Sim, sim, pessoal. Em relação ao vídeo, né, o vídeo, como é rápido a gente avaliar, a gente assiste o vídeo, já pode fazer uma avaliação. Caso seja necessário, a gente pede para refazer, mas não vai zerar. Né? No momento em que a partir do momento que você enviar o vídeo, só o fato de você enviar e de estar condizente com o seu trabalho, os 30 pontos estão garantidos. Então, eu não vou ficar avaliando muita coisa em cima do vídeo, não. O que eu vou avaliar o conteúdo está de acordo com o artigo, a pessoa falou o que era interessante, explicou realmente o que fez, ou só leu o slide, né? Só ler slide também é complicado, vocês têm que se adequar a isso também. O slide ele está ali só para
pessoa ler e ter uma ideia do que você vai falar. Então vocês não vão ler slide. Isso é uma coisa importante também, que é muito cobrado em programas de pós-graduação. Então vocês colocam. Certo, pessoal. Então, mais alguma dúvida? Não? Ok, pessoal. Bom, então, novamente eu digo que eu estou à disposição de vocês, tá? Eu prezo para que essa disciplina tenha um bom resultado, que vocês possam fazer um bom trabalho e que vocês sejam ótimos profissionais. Tá? Então, eu desejo aí boa sorte a todos, fiquem bem, tenham uma boa semana e eu estou à disposição. Vocês podem me mandar e-mail, podem me chamar lá pelo grupo do WhatsApp, ok? Estou à disposição de vocês. Boa noite a todos. Um abração. Eu vou finalizar a gravação e depois eu mando os tutores disponibilizarem o link da gravação para vocês, ok?